O capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo chama muitos os chamados e poucos os escolhidos. E quando a gente pega essa frase ao pé da letra, sem interpretar o que nos quis ensinar Jesus a partir dela, fica muito fácil da gente relacionar com o que está acontecendo no nosso planeta. Porque me parece mesmo que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque vejam, para muitas pessoas, parece que a vida sorri. Parece que é tudo mais fácil. Muitas pessoas com uma abundância material muito grande, não lhes falta nada. Tem dinheiro, posse, posição social, influência. Conseguem comprar o que quiserem, podem ir a qualquer lugar, mandam e desmandam. E para outros a vida ainda é muito sofrida. Vivem numa escassez material quase que absoluta. Trabalham uma vida inteira para a própria subsistência. Apenas. Mal dá para se alimentar. E aí, analisando de uma forma rasa, me parece mesmo que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque para esses, para quem a vida sorri, que tem todas as oportunidades, me parecem os escolhidos. Mas, obviamente, não é isso que Jesus quer dizer, né? Jesus, ele diz assim, no item 3 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são o que acertam com ela, que está no Evangelho de Mateus e lá no início do item 3 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que Jesus quer nos dizer com porta estreita e com porta larga? Estreita é a porta da salvação, da libertação das necessidades de permanecer na matéria, a fim que um dia a gente possa ascender, né, em planos mais iluminados, planos mais evoluídos, a partir do nosso próprio esforço. E larga é a porta da perdição. Por que Jesus fala que larga é a porta da perdição? Vejam que ele está tentando nos explicar a diferença entre trabalhar para o esforço, para a perseverança, para a evolução espiritual e para a materialidade, para aquilo que é sensação do corpo, sensação do nosso plano físico. Estreita é a porta da salvação, porque é muito difícil todos nós mantermos a retidão de caráter, mantermos tudo aquilo que a gente necessita para a nossa evolução espiritual. Ou seja, o amor, a humildade, a caridade, a indulgência, a benevolência, a empatia. Por isso que Jesus fala que estreita é essa porta. Porque vejam, com tanto que esse mundo nos desafia, é muito difícil o tempo todo a gente ser amoroso, indulgente para com os erros alheios, ter uma atitude empática, ser bondoso, ser tolerante com pessoas que pensam tão diferente de nós, que agem tão diferente de nós, que não concordam conosco. Essa é a porta estreita que Jesus se refere. É a porta estreita porque ela é difícil de passar. É difícil de manter isso no dia a dia. É muito fácil falar, eu vou ser amoroso, eu vou ser caridoso, bondoso, tolerante com as pessoas. Mas a gente escorrega no próximo minuto.
E estreita é a porta porque é muito difícil fazer isso todos os dias. É preciso que se faça isso todos os dias, sem exceção, a todo momento. Por isso que estreita é a porta da salvação, é a porta da evolução espiritual. Ao passo que larga, espaçosa, é a porta da perdição, conforme diz Jesus. Porque é a porta dos prazeres materiais. É a porta da materialidade deste mundo. É muito fácil, a partir de uma posição social que eu ocupe, das posses que eu tenho, de tudo que eu possuo, da influência que eu tenho sobre as pessoas, da posição que eu ocupo, viver bem. Porque vejam, se eu tenho dinheiro, se eu tenho casa confortável, se eu posso viajar, se eu não tenho dificuldades financeiras, se eu posso ir e vir para onde eu quiser, se eu posso comer o que eu quiser, se eu tenho roupas, conforto de todos os lados, é fácil viver bem assim. Mas vejam, é fácil viver bem assim, mas é neste planeta, é neste plano, é enquanto estamos encarnados. O difícil mesmo é a porta estreita a qual Jesus se refere, que é, apesar de ter tudo isso, eu não viver para isso, eu viver para o amor, para ajudar as pessoas, para ser tolerante, para ser indulgente para com os erros alheios, para ter uma atitude empática, compreender que o outro ainda não consegue o que eu consigo. Ou então, se eu estou numa escassez material absurda, em que eu mal tenho para comer e eu passo muitas dificuldades e a vida é muito difícil para mim nesta encarnação, apesar de tudo isso, eu ainda agir a partir do amor, a partir da caridade, da bondade, e entregar até aquilo que eu não tenho. Lembrem-se do óbolo da viúva, quando ela coloca no gasofilácio uma pequena moedinha de 1 centavo, o equivalente. E Jesus vira para os apóstolos e diz: em verdade vos digo que ela deu muito mais do que todos vós, do que todas as outras pessoas que deram, porque ela deu do que lhe falta e não do que lhe sobra. Então é isso que Jesus pede para quando ele diz que a gente passe pela porta estreita, que a gente haja com amor e que a gente dê aquilo não que sobra, mas aquilo que nos faz falta. E eu não estou falando das coisas materiais, eu estou falando do nosso tempo, de um ouvido sem julgamento, de uma palavra de apoio, de amor. Eu estou falando de tudo que Jesus nos ensinou e que a gente só consegue atravessando essa porta estreita. Então eu espero que todos vocês fiquem com Deus, leiam esse trecho do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, a porta estreita, itens de 3 a 5, e na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, nós aprofundaremos as reflexões e traremos outras para que a gente juntos busque a nossa evolução moral e espiritual. Então fiquem todos com Deus e até quarta-feira.